papel da igreja em tempos de crise. Vivemos os dias do fim. Com essa declaração, afirmo que no nosso papel como igreja precisa ficar cada vez mais definido nosso testemunho, nossa luz, nossa fé deve então ser aparente e reconhecida por todos, para que por meio dela alcancemos a graça diante de Deus e dos homens. Então essa expressão dias do fim, entendemos teologicamente que são dias que caracterizam a vinda de Cristo, a primeira vinda de Cristo à Terra, o seu sofrimento aqui na Terra, a sua ressurreição, até o dia então que Ele voltará para buscar a sua igreja. Então no decorrer do Novo Testamento, você vai ver essa expressão sendo repetida várias vezes, dias do fim. Então vivemos os dias do fim, e por viver esses dias, precisamos estar preparados para a vinda do Senhor, que pode ser a qualquer momento. A Bíblia diz que o Senhor nos avisa que virá como um ladrão na noite. Quanto menos se espera, Ele chegará, Ele virá. Então devemos estar preparados. Vejamos então como a palavra de Deus nos revela a face dos últimos dias. Como é o mundo nos últimos dias? Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3. Vamos ler do 1 ao 4. 2 Timóteo, capítulo 3, do 1 ao 4. Amém? Todos encontraram? 2 Timóteo, capítulo 3, do 1 ao 4. Se você tiver sem Bíblia, pode acompanhar a leitura aqui. Então, 2 Timóteo 3, de 1 ao 4, diz assim: sabe, porém, isso: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigo do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, Pai Santo, graças te damos, Senhor, por mais uma vez podermos reunir em tua casa e nesta feita poder te adorar, exaltar o teu santo nome, pois só tu és digno de toda a honra e glória. Mas queremos também nesta noite, ó Pai, ouvir de ti, da tua voz, da tua palavra, para que assim, ó Pai, possamos reger nossas vidas de acordo com a Escritura. Nos ajuda, Senhor, na compreensão desta mensagem, desses textos que serão aqui apresentados, que tudo seja feito aqui, seja para a honra e glória do teu nome, que assim possamos sair daqui edificados, fortalecidos no Senhor. Assim, ó Pai, oramos, pedimos e agradecemos em nome de Jesus, teu Filho amado, que vive e reina para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Esse texto aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, é um texto muito interessante, porque ele retrata claramente como é a característica, ou como são as características dos homens nos últimos dias. Esse período que nós estamos vivendo. E essas características claramente são visíveis lá fora. E lamentavelmente, algumas vezes visíveis aqui dentro. Então esse é o cuidado que nós devemos ter como igreja. Mas hoje eu queria falar mais sobre o papel da igreja, que somos nós, lá fora, para com os de fora, para com aqueles que têm essas características. Estas características aqui destacadas, nós poderíamos dividi-las em 3 categorias de relacionamentos. É o relacionamento do homem consigo mesmo, o relacionamento do homem com o próximo e o relacionamento do homem com Deus. São 3 tipos de relacionamentos desenvolvidos que estão sendo claramente prejudicados diante dessas atitudes
Vou destacar aqui para que vocês possam observar bem. Então, aqui no texto, no verso 2, diz assim: pois os homens nesses últimos dias serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes e blasfemadores. Então, essas 5 características, elas trazem uma relação pessoal. Então, são pessoas que os seus relacionamentos são difíceis. Relacionar-se com pessoas assim é muito difícil. Pessoas arrogantes, pessoas avarentas, pessoas blasfemadoras. É difícil pregar o evangelho para esse tipo de pessoa, não é difícil? É difícil de falar do amor de Deus para esse tipo de pessoa. É muito difícil. Mas nós não devemos deixar de falar. É nossa responsabilidade. É papel da igreja atingir essas pessoas. Outros tipos de relacionamento que também são prejudicados neste mundo, nos últimos dias, são os relacionamentos entre pessoas, que diz assim: estas pessoas, que estão no mundo, eles são desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si e cruéis. Então essas características afetam diretamente o relacionamento entre pessoas. Por exemplo, em uma família, como é usada aqui a ideia da desobediência aos pais. Vivemos dias onde as crianças, desde cedo, estão perdendo o temor aos pais. E temor aqui, que eu me refiro, não é medo, não é ter medo dos pais, mas ter respeito. Então, a falta de respeito muito grande. Certa vez, uma senhora chegou numa igreja que eu congregava e ela disse assim ao pastor da igreja: pastor, dê um jeito no meu filho, uma criança de 5 anos. Ela disse: eu não consigo mais, pastor, eu não tenho mais o que fazer. Essa criança não tem mais domínio, eu não tenho mais domínio sobre ela. Agora imagine uma criança de 5 anos já ter um domínio sobre os pais, O pastor então disse para ela: irmã, o que é que eu posso fazer? Essa criança vem à igreja uma vez por semana, eu tenho 2 horas para tratar com essa criança. Lembrando que nós temos uma igreja toda para cuidar, um rebanho todo para cuidar. Imagina se a minha palavra vai ter tanta referência ou tanto valor quanto a sua, que passa 24 horas com ele em casa. A senhora que tem que se organizar, a senhora tem que botar moral no seu filho. O pastor não é responsável em criar o filho dos irmãos, das pessoas que estão na igreja. Ele vai orientar a todos, como um todo, vai servir para a criança, para o adulto, para os pais, vai servir para todos. Mas entendemos que a responsabilidade é dos pais. Mas os dias em que vivemos são dias difíceis, porque temos culturalmente, talvez quem tem aí de 40 anos para cima, que já enfrentou na sua infância muita dificuldade, tenha na sua cabeça, na sua mente, a ideia de que eu passei dificuldade na minha vida, os meus filhos não passarão. Então eu vou dar aos meus filhos tudo o que eu não tive. Essa é uma grande falha dentro da criação. A gente não deve dar aos filhos tudo que nós não tivemos. Até porque o que nós não tivemos, ele serviu para te moldar quem você é hoje. Sua criatividade, o seu empenho, o seu esforço para o trabalho, para conquistar. Então, quando nós não tínhamos tudo o que queríamos, nós trabalhávamos, nós tínhamos sonhos, nós focávamos em alcançar tal benefício. Mas hoje é tudo muito fácil. A criança vê uma propaganda na TV e diz: mãe, eu quero. No outro dia está lá, a criança já está com aquele objeto em suas mãos. Eu lembro que por muitos anos havia uma propaganda na TV que dizia assim: não esqueça da minha calói. Você lembra dessa propaganda? Será que eu estou tão velho assim que vocês não lembram? Lembra? Quem lembra? Levanta a mão aí. Lembra? Pois é, lá em casa esquecer da calói, ela nunca chegou, Eu vi essa propaganda e dizia: pai, não esqueça da minha calói. Mas essa calói nunca chegou. Então entendemos que há dificuldades neste mundo e os filhos precisam ser obedientes aos pais, entender que o pai o ama e ele vai dar quando realmente for necessário, quando realmente ele tiver condições. Hoje muitas vezes os pais se sufocam, estão pressionados pelos filhos
para estar sempre dando um celular mais moderno, dando algo aos filhos que a mídia está impondo que tem que ter aquilo. Então cuidado, cuidado. Alimentar isso nas crianças pode ser que você esteja criando um filho desobediente, ingrato, irreverente. Outra característica muito forte aqui é a irreverência. Vivemos em um secularismo onde a irreverência tem alcançado os lares, as famílias, o cotidiano. Às vezes vemos os filhos tirando chacota com os pais. O filho olha para o pai, é barrigudo, e aí seu careca. E aí falta de respeito para com os pais, acha que é engraçado. Vejo muitas vezes na criação, uma criança bem pequena aprendendo um palavrão, e a família achando graça, achando bonito aquela criança falar um palavrão. Se repreenda isso no seu filho, não deixa isso acontecer no seu lar, na sua casa. Precisamos, irmãos, nos empenhar para então fazer valer o nosso papel neste mundo como servos fiéis ao Senhor. Então, nos últimos dias, os relacionamentos entre pessoas também será muito difícil, mas ainda assim precisamos testemunhar como igreja. E por último, o relacionamento deste homem dos últimos dias com o seu Deus. Diz aqui que ele é inimigo do bem, ele detesta fazer coisas boas, eles são traidores, eles fazem promessas a Deus e não cumprem, eles são atrevidos, eles determinam as coisas a Deus. Eu determino, Deus repreende, a palavra de Deus corrige o homem, e ele diz: da minha vida eu faço o que eu quero, ninguém vai mandar em mim. Atrevido, não aceita autoridade, enfatuado, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. Então, essa última característica, ela retrata bem o século que nós estamos vivendo, o período que nós estamos vivendo. É um período de pessoas que amam os prazeres deste mundo e desagradam a Deus. As suas vidas são uma constância buscando satisfazer a sua própria vontade carnal. E com isso, Deus fica de lado. A vontade de Deus é desprezada. Então, diante dessa revelação divina que nós acabamos de ouvir sobre os últimos dias, vejamos qual é o papel da igreja, do Senhor, em relação aos de fora. Então nós vamos centralizar agora a mensagem para as pessoas lá de fora. Vimos as suas características, vimos como não é fácil lá fora e a importância do nosso testemunho como igreja. É preciso ser bem definido que tipo de igreja eu sou, para que então o mundo lá fora olhe para nós e deseje viver esta vida que nós vivemos, como cristãos, como os verdadeiros servos de Deus. Então, em primeiro vamos ver. Pode passar. Então, em tempo de crise, o papel da igreja é compartilhar. Esse é o primeiro papel da igreja. O papel da igreja nesse período, para junto destas pessoas, é um compartilhamento. E o que devemos compartilhar? Devemos compartilhar primeiramente a verdade. Então, quando se fala de verdade, você sabe muito bem como tem sido muitas vezes combatido nesse mundo a verdade. Hoje estamos numa luta para descobrir o que é a verdade, porque há muita fake news, né? uma expressão que se tornou popular, fake news. Hoje nós não ouvimos uma notícia, assistimos ou no celular ou até na TV, quando daqui a algum momento já vem outra pessoa afirmando que aquilo não é verdade. Então, onde encontrar a verdade? Que verdade precisa ser compartilhada diante de um mundo cheio de mentiras? Temos sim verdade para apresentar aos homens. A primeira verdade é a verdade sobre o amor de Deus. Essa é a grande verdade que precisamos anunciar aos homens. Os homens estão vivendo uma vida completamente apática, amando somente a si, e mesmo esse amor que eles têm por si é deturpado. Em que sentido? Porque eles destroem a si mesmos, com bebidas, com drogas, com prostituição, com várias práticas pecaminosas.
Então, por mais que eles achem que amam a si mesmos, estão se destruindo. E destruindo aquilo que Deus criou com tanto amor, que foi o ser humano. Foi feito a imagem e semelhança de Deus. Então precisamos revelar essa verdade. Precisamos compartilhar essa verdade. A verdade sobre o amor de Deus. Romanos 5, verso 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Essa verdade o mundo precisa crer. O mundo precisa ouvir para que creia. E aí então terão a oportunidade de viver uma vida nova. É através dessa verdade que o mundo reconhecerá o grande amor de Deus. Porque Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, quer dizer, único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é necessário revelar essa verdade, mostrar, como aqui em Romanos diz, que Deus provou o seu amor. Ele prova o seu amor pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo que nós não merecíamos, porque éramos pecadores, porque estávamos no pecado. Então é necessário que o mundo compreenda que a vida que eles vivem, por mais que eles estejam numa situação terrível, ruim, depravada, Deus o ama e ele precisa reconhecer esse amor. E reconhecendo esse amor, ele precisa ser compartilhado. O amor precisa ser recíproco. Quer dizer, a forma como Deus me amou, eu devo amar a Deus também. Essa é a verdade do amor que precisa ser anunciada. Não adianta eu crer apenas que Deus me ama e que quando eu morrer Ele vai me salvar. Não é assim. Por me amar, eu agora vivo dependente desse amor. Eu vivo entrelaçado nesse amor. É como uma união entre um casal. Fizemos declarações de amor diante de um juiz ou diante de um pastor. Nós declaramos esse amor, que seríamos fiéis um ao outro, até que a morte nos separe. Essa mesma promessa, esse voto, essa aliança precisa ser feito com Deus, com relação ao amor dele. Ele já fez a sua parte, ele já demonstrou o seu amor por nós. Agora nós precisamos demonstrar esse mesmo amor para com o Senhor. Que amor é esse? Um amor sacrificial. Então é esse amor que precisa ser revelado, esse amor que precisa ser apresentado, essa verdade precisa ser compartilhada. A segunda verdade é a verdade sobre o juízo de Deus. Tem gente que se engana, né? Deus é amor, então Ele amou todo mundo vai ser salvo. Devemos lembrar que esse mesmo Deus, que é amor, também Ele é justiça. Uma pergunta que eu faço a vocês é: quem Deus ama mais? Quem é o maior amor de Deus? É o homem? É o mundo? Ou é Ele próprio? Ele próprio. Ele está acima de todos. Se Ele amasse alguém ou alguma coisa a mais ou mais do que Ele próprio, Ele estava tornando essa pessoa Deus. Então, se Deus amasse alguém ou alguma coisa mais do que a Ele, Ele transformaria isso, essa pessoa ou essa coisa, em Deus. Então, Deus amou o mundo, ou Deus nos amou e deu seu Filho por nós. Mas esse amor ele é gradual, Ele ama mais a si. E por amar a si, Ele não pode permitir que um pecador que não se arrepende dos seus pecados tenha acesso ao céu. Ele irá julgar essa pessoa. E a condenação dessa pessoa também é prova do amor de Deus. Mas como assim, pastor? Deus prova o seu amor julgando e enviando para o inferno? Ele prova o amor que Ele tem por si próprio. Ele não pode contrariar a Ele mesmo. Se Ele disse que seria dessa forma, Ele vai cumprir o que Ele prometeu. Todo aquele que crê será salvo. O que não crê já está condenado. Então já estava caminhando para a eternidade longe de Deus. Então Ele não modificou, Ele apenas
ele deu a oportunidade, ele não valorizou, desprezou, e a consequência disso é o resultado, a condenação, o juízo eterno da condenação de Deus. João capítulo 3, verso 18, diz assim, João 3,18: quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Um texto muito importante. Um texto muito importante nessa ideia de julgamento. Ele diz então que quem não crê, ou quem nele crê, não é julgado. Entendendo que quando falando de julgamento, a Bíblia se refere a dois tipos de julgamento. Todas as pessoas serão julgadas, todos os habitantes dessa terra serão julgados. Mas haverá dois julgamentos, dois tribunais. Haverá um tribunal, quando a Bíblia fala com referência à igreja do Senhor, há um tribunal chamado do Grande Trono Branco, onde Deus julgará a sua igreja. Nesse tribunal, o julgamento não será punitivo, será galardoador, será premiador. Ele vai premiar. Então, nesse julgamento, quando ele ocorrerá? Justamente quando a igreja for arrebatada. Aqui na terra passará um período de 7 anos de tribulação, 3 anos e meio, mais 3 anos e meio, dividido. E durante esse período de 7 anos, a igreja estará no céu, recebendo do Senhor esse julgamento galardoador, premiador. E recebendo esses prêmios, teremos então uma grande festa, que chama Bodas do Cordeiro. Esse será um momento especial para a igreja, a festa de casamento de Cristo com a igreja. Maravilhoso, né? Então devemos aguardar esse momento. Mas o julgamento que o texto aqui de João 3,18 fala, não é esse julgamento de ganhar prêmios, mas será um julgamento de punição. Cada um será julgado segundo as suas obras, e estas obras, devemos lembrar que elas não salvam. Ninguém será salvo por obras. Por obras, todos nós seremos julgados, mas salvação por obras não existe. Seremos julgados por obras, e as nossas obras, não tendo poder de salvação, seremos ou serão condenados. Então a condenação vem por não crer. Uma vez que não crê na palavra de Deus, uma vez que não crê no propósito de Deus para a vida do homem, essa pessoa será condenada eternamente. Logo, esse é o julgamento. O que não crê já está julgado. Portanto, não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O mundo lá fora não entende isso. O mundo lá fora não compreende. Acha que Deus é um velhinho, uma cadeira, parecido até assim com o Papai Noel, que já está gagá, tudo que você pedir a ele deixa, tudo que você fala, ele, não, meu filho, vamos, já estou cansado mesmo. Mas Deus não é esse tipo de pessoa. Deus, ele é firme, ele é forte, a sua palavra ela será cumprida, da forma como ele expressou no início, ela será cumprida no final de todas as coisas. Precisamos, irmãos, nos preparar. Não esteja você desatento, desapercebido, porque o dia do Senhor virá como um ladrão na noite, quando menos se espera. Às vezes vemos muitas pessoas brincando de ser crente. Vai à igreja, eu fico nessa igreja, eu pulo para aquela outra, eu pulo para aquela outra. Não cria raiz, não tem responsabilidade, não assume compromisso. Isso é triste, é lamentável. Eu tenho só que dizer que lamento esse tipo de pessoas, porque a gente tenta ajudar, a gente oferece todo tipo de ajuda, mas ele vira as costas, ele não aceita ajuda, ele prefere viver naquela teima com Deus, e o preço será muito alto que ele irá pagar. Então tenha cuidado. Como igreja, sejamos nós compartilhadores da verdade de Deus, vivendo essa verdade. Não adianta eu sair lá fora, anunciar essa verdade se eu não vivo, se eu não creio. Eu preciso primeiro crer na verdade, que Deus me ama, que Deus me salvou,
me deu a salvação por meio de Cristo, e eu crendo nesta salvação, nesse sacrifício, eu sou julgado por Deus como inocente, e sendo inocente eu recebo a eternidade ao lado de Deus. Então tenho que ter essa compreensão. João 3,19 diz assim: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Quem é a luz? Quem é a luz? Jesus. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Você, igreja, você crente, preste atenção nessas palavras. Quem segue a luz não anda nas trevas. E o que é trevas? As trevas são pecado, são a separação do homem e Deus. É quando o homem decide viver uma vida à parte de Deus. Deixa eu tomar conta da minha vida, as minhas decisões eu que tomo, eu vou arcar com as consequências no final. Você não está medindo o peso dessa decisão. Preste atenção, meu amado. A sua vida, ela é eterna. Um dia você receberá a eternidade de Deus. Essa eternidade pode ser ao lado de Deus ou longe de Deus. Nós vamos já falar mais um pouco sobre essa eternidade. Mas devemos entender que as decisões presentes, elas refletem na eternidade. Então tem que tomar muito cuidado como eu estou levando a minha vida, quais decisões eu tomo. Às vezes são decisões simples, mas que as consequências são muito grandes. A profissão que eu vou escolher para a minha vida, a pessoa com quem eu vou me relacionar, que eu vou viver a vida aqui nessa terra, e tantas outras coisas que a gente precisa calcular muito bem, avaliar, ver as consequências, ver os resultados disso, antes de tomar uma decisão. Às vezes nós vamos por impulso, agimos por impulso e não calculamos. Então lembra disso. O julgamento de Deus é esse, que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Amaram mais o pecado, amaram mais o mundo do que a Deus. E uma vez que o homem ama mais o pecado ou o mundo do que Deus, o julgamento dele já está preparado. A condenação eterna ao lado do diabo e os seus anjos. Vejamos então, segundo momento em que devemos compartilhar. O que mais devemos compartilhar? Devemos, como igreja, compartilhar a revelação. Que revelação é essa, pastor? Primeiro, a revelação da eternidade. A revelação da eternidade com Deus. Falamos há pouco sobre julgamento. Então, vimos então que haverá um julgamento onde Deus vai nos premiar. Dentre esses prêmios, vamos ganhar a coroa da vida. Essa coroa é o direito de entrar no reino dos céus. Lembra os estudos passados que nós falamos sobre as 7 igrejas do Apocalipse, que diz que o corredor, aquele que corria a Olimpíada, recebia uma coroa de louro. E aí Deus promete uma coroa da vida. Essa coroa que é inacessível, quer dizer, ela não murcha, ela não se desfaz, ela é perfeita. Essa coroa está prometida a cada um de nós. E aí vem Mateus 25, 23 e 34. Então 2 versículos aí, Mateus capítulo 25, versículo 23 e o versículo 34. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então aqui, a revelação da eternidade com Deus, ela nos traz à tona o encontro que nós vamos ter com o Senhor através dessa passagem. Dita então que um dia, quando chegarmos diante da face de Deus, na glória do Altíssimo, lá ouviremos do próprio Senhor. Ele mesmo dirá a nós: muito bem,
servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. A gente poderia aqui levar uma mensagem toda só nesse versículo. Grande é o número de informações que a gente pode extrair desse texto. Primeiro, a questão do Senhor beneficiar o servo. Lembra que o servo é um escravo que decidiu obedecer ao seu Senhor. O servo é um escravo que recebeu a libertação, ele foi abolido, né? Foi dada a libertação a ele, e ele decidiu continuar servindo ao seu Senhor. Eu não vou para lugar nenhum, Senhor. Para onde eu irei? Se tu tens a palavra da vida, disse os apóstolos. Para onde nós iremos se só Deus tem a palavra da vida? Então o servo de Deus que reconhece a palavra de Deus, que obedece a palavra de Deus, ouvirá do Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Ouvir um elogio de Deus é maravilhoso, irmãos. Às vezes a gente trabalha nesse mundo, serve ao Senhor aqui na igreja, e a gente espera uma palavra do pastor, a gente espera uma palavra do dirigente de louvor, a gente espera uma palavra de um irmão qualquer da igreja que reconheça o nosso serviço, o nosso empenho, o nosso esforço. Mas sabe, irmão, essa espera é inútil, porque o homem é falho. Eu, como pastor, posso falhar com você se empenhar, dar o seu melhor e não ouvir da minha boca: muito bem, servo bom e fiel. Mas sabe, irmãos, a melhor palavra que nós temos para ouvir é da boca do Senhor. É dele que nós devemos aguardar essa palavra: muito bem, servo bom e fiel. Porque assim como vocês, eu também sou falho. Eu posso passar despercebido ou preocupado com outra coisa e não cumprimentar vocês, não agradecer por um esforço, um empenho que vocês dedicaram aqui. Mas saiba que o Senhor está anotando cada coisa que você está fazendo está sendo anotado lá no livro da vida, e um dia o Senhor abrirá esse livro das obras, abrirá esse livro e vai lá, está relatado todo o serviço que você fez para a glória de Deus. E tendo esses relatos, tendo tudo isso em suas mãos, você ouvirá do Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Além de receber esse elogio de Deus, também vamos receber prêmio. E que prêmio é esse? Ele diz, primeiramente, o motivo pelo qual vai premiar: porque você foi fiel do pouco. Às vezes achamos que o que temos é tão pouco, eu não posso ajudar, não tem como eu contribuir, não tem como eu fazer nada. Mas quando você, mesmo neste pouco que você tem, você é alguém solícito, você é alguém cooperativo, você é alguém que participa, alguém que ama fazer parte da obra, Deus reconhecerá o seu esforço, a sua dedicação. Aqui entra o servo bom e fiel. Fiel porque ele foi fiel diante da pouca condição que ele tinha, diante das limitações que ele tinha. Assim como você, eu também sou limitado, eu tenho minhas limitações. Então todos nós, Deus sabe de nossas limitações, até onde podemos ir. Mas entenda, irmãos, nós precisamos dar a Deus o nosso melhor, um esforço a mais precisamos oferecer a Deus, porque não mediu esforços para nos dar o seu melhor, que era o amor dele através da morte do seu filho. O melhor ele já nos ofereceu. Então nós precisamos chegar próximo disso, oferecendo a Deus o melhor que nós tivermos, seja dos nossos recursos, seja da nossa força, seja da nossa capacidade, inteligência, seja o que for que nós temos, que seja usado para Deus, com honras e glórias ao Senhor. Assim ele receberá o nosso melhor, receberá isso mesmo que seja pouco, mas diante dele se transformará em muito. E o que é o muito que ele nos oferece? A entrada do gozo do seu Senhor. Essa entrada do gozo é uma referência ao reino de Deus. Ele está dizendo: olha, vocês, sendo fiéis, obedecendo a minha palavra, vocês terão direito à eternidade ao meu lado, direito de morar no céu, entrar nas mansões celestiais. Veja que maravilha!
Talvez você, eu não sei qual é o seu candidato durante essas eleições, mas você torceu, você balançou bandeira, você fez propaganda. Talvez você nunca entre na casa desse prefeito. Nunca. Não é verdade? Você se empenhou tanto por essa pessoa, fez campanha em tudo, mas ele nunca vai te chamar para tomar um copo com água na casa dele. Mas o Senhor está dizendo: se você fizer a minha campanha, se você trabalhar para mim, se você me servir, você vai morar comigo lá na minha casa. Já pensou o prefeito chegar para você dizendo isso, né? Você ia logo se assustar: rapaz, que negócio é esse? Mora na casa do prefeito, não vai dar certo não, né? Mas Deus tem uma promessa para nós: nós vamos habitar com Ele nas mansões celestiais. Além disso, Ele diz: vai dividir o reino dele conosco, porque reinaremos juntamente com Cristo, reinaremos com o Senhor. Então dirá o rei ao que estiver à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai e tomai posse do reino. Tomar posse do reino é reinar juntamente com Deus. Nós reinaremos com Ele. Tome posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Deus já preparou a nossa eternidade ao lado dele. Então sejamos gratos, sirvamos ao Senhor com dedicação, nos empenhamos em dar o melhor para Deus, porque Ele já tem dado o seu melhor, já tem preparado. Jesus fez uma promessa que Ele iria voltar para o Pai, voltaria para nos buscar. Ele disse que eu vou preparar lugar, e quando preparar o lugar eu voltarei. Na verdade, esse lugar já está preparado, como diz o texto, está preparado desde a fundação do mundo. Mas entendemos que o que não está preparado ainda somos nós. Esse tempo que Jesus está demorando, que a gente fica, mas Ele não volta, está demorando tanto, é porque Ele sabe que ainda há muita coisa que precisa mudar na minha vida e na sua também. Nós precisamos nos moldar à imagem de Cristo. Uma vez que trabalharmos na nossa vida a nos parecer mais com Cristo, mais perto estará o Senhor do retorno para nos buscar. Você está preparado para essa vinda? Você é parecido com Cristo? As pessoas olham para você e veem Cristo em ti? Se essa tem sido uma verdade, então louvado seja Deus por isso. Você continue servindo ao Senhor e Ele logo, logo virá nos buscar. Mas se essa não é a verdade, você busque mudança, transformação. Molde o seu ser à imagem e semelhança do Filho de Deus, para que assim possamos encontrar com o Senhor nos altos céus. A segunda revelação que devemos apresentar ao homem lá fora é a revelação da eternidade sem Deus. Mateus 25, 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Hoje há uma grande briga política, né, sobre direita e esquerda, né? Olha, não estou dizendo nada aqui desse tipo não, mas é bom abrir os olhos, né? Apartai-vos de mim, os que estiverem à sua esquerda, vai ouvir: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Eu não sei se tem alguma ligação, né? Mas é bom abrir os olhos, né? Prestar atenção. Os defensores de esquerda, né? Cuidado, né? Deus disse que está à nossa direita. O Senhor está à nossa direita. Então, tenhamos cuidado, que nós estejamos também à direita de Deus, obedecendo a sua voz. Então aqui o texto está dizendo sobre a eternidade sem Deus, a eternidade longe de Deus. Há duas eternidades. Lembra que eu falei isso no início? Há uma divisão da eternidade. Uma eternidade de pessoas que vão viver com Deus e uma eternidade de pessoas que vão viver sem Deus. As pessoas que estão aqui no mundo vivendo sem Deus, eles ainda têm uma graça. Uma palavra que é usada por Deus muito: graça e misericórdia. São duas palavras. Graça se diz favor imerecível. É quando Deus nos dá aquilo que nós não merecemos. Isso se chama graça. Misericórdia é quando Deus não nos dá aquilo que nós merecemos. Como pecador, nós merecemos o que de Deus? A condenação. E a misericórdia de Deus
nos dá tempo, nos dá oportunidade para que a gente possa buscar a presença de Deus, para que a gente possa ouvir a voz do Senhor e responder de forma positiva a esse chamado. Então Deus usa da sua graça e da sua misericórdia. A graça é revelada através do próprio Filho de Deus, que deu a vida por nós, nos deu um presente no qual nós não poderíamos pagar. Então, quando o homem não reconhece essa graça e essa misericórdia, ele vai então passar a eternidade longe de Deus. Aí sim, nesse lugar não há graça nem misericórdia. Toda a graça e misericórdia é aqui neste mundo. Quando partir para a eternidade, não haverá mais graça e misericórdia. O que a gente precisa tomar decisão, arrepender-se, é agora, enquanto há tempo. A decisão é feita em vida e não após morte. Não adianta depois que a pessoa morrer, você acender vela, você fazer um culto, uma missa que seja, qualquer tipo de prece ou oração, que não adianta. A decisão é em vida. Se eu não decido ao lado de Deus hoje, não tem como tomar essa decisão na eternidade, porque a eternidade estaremos diante de um juiz justo, que ele vai apenas dar o veredito, culpado ou inocente. Muito bem, servo bom e fiel, ou apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. É interessante o texto bíblico trazer essa informação, que o inferno foi preparado para quem? Para o diabo e os anjos dele. Não foi preparado para nós. Mas o homem, pela incontinência, desobediência, o desejo carnal, ele se afasta de Deus e perderá ou ganhará, né, essa maldição que é a eternidade longe de Deus. Então precisamos alertar as pessoas. As pessoas estão perdidas. Tem pessoa aí fora que diz assim: morreu, acabou, morreu, não tem mais nada não, vai enterrar e pronto, se acabou. Ele que pensa, ali é apenas uma passagem. A Bíblia diz que quando o homem morre, o corpo volta ao pó de onde saiu, mas o espírito volta a Deus. Esse espírito será julgado eternamente, passará então, receberá de Deus a eternidade. E essa eternidade pode ser com Deus ou sem Deus. A escolha é feita agora em vida, e é preciso que nós tomemos consciência disso. E passamos essa informação, essa revelação para as pessoas que estão no mundo. E por último, devemos compartilhar esperança. Os dias em que vivemos, irmãos, são dias difíceis, dias muito conturbados, dias em que a gente tem uma incerteza, uma insegurança muito grande, seja no âmbito familiar, seja no âmbito financeiro, seja no âmbito profissional. Quem pode levantar a mão aqui e dizer que está seguro no seu emprego? Qualquer hora pode mudar, qualquer hora, ninguém está seguro. Então vivemos em um mundo de insegurança, e onde encontrar esperança em um mundo de insegurança? Somente em Deus. O salmista fala sobre uma esperança do tempo presente. Devemos então compartilhar dois tipos de esperança. Primeiro, a esperança do tempo presente. Salmo 40, verso 1. Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Esperar no Senhor. Está aí uma coisa que as pessoas têm perdido. As pessoas não querem mais esperar no Senhor. Elas querem correr atrás. Elas querem ganhar dela e com o que ganharem, elas mesmas conquistarem as coisas. Não, eu não espero em Deus. Eu mesmo realizo o meu futuro. Eu é quem faço o meu futuro. Devemos entender, irmãos, que uma pessoa que pensa assim está perdida, porque ela está vendo só esse mundo. Devemos lembrar que o futuro é a eternidade, não é apenas esse mundo. Então a esperança do tempo presente deve estar no Senhor. Hebreus 13:5.
seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Há um salmista que diz que nunca viu um servo de Deus passar necessidade. Assim como Deus tem cuidado dos pássaros, das aves do céu, você não vê nenhum pássaro caindo de um fio com fome, já viu? Eu já matei muito pássaro para passar fome, né? Para matar a minha fome eu já matei alguns pássaros, mas eu nunca vi um pássaro cair com fome, né? Por quê? Porque Deus cuida de um ser tão insignificante, tão pequeno, tão, talvez diante da grandeza da criação de Deus, é insignificante, mas Deus ainda dá valor, Deus cuida. Quanto mais o ser humano, quanto mais nós, que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, o cuidado de Deus sobre nós será muito maior. Ele nunca deixará um filho seu passar fome, porque Ele cuida de nós, Ele nos alimenta, Ele nos fortalece. Para isso eu preciso reconhecê-lo, para isso eu preciso estar debaixo do seu senhorio. O problema, muitas vezes, que passamos necessidade ou dificuldade, é porque nos afastamos de Deus, achamos que podemos viver uma vida à parte de Deus. Aí vem as consequências e o peso do pecado. A gente recolhe aqui alimento para doação, e a gente costuma dizer que esse alimento é para doação se algum irmão da igreja passar por alguma dificuldade. Mas o certo seria que esses alimentos não seriam para nós, porque Deus sustenta cada um de nós. Mas pode ser que um momento ou outro passemos por um momento de baixa, de dificuldade, e o alimento vai suprir essa necessidade. E as pessoas que estão lá fora, que realmente necessitam, mas não só desse alimento. Como essa semana passada veio uma moça aqui pedindo ajuda, e eu doei uma cesta básica para ela, e eu disse para ela: olha, moça, esse alimento que eu estou te dando, ele vai acabar, mas eu tenho algo para te oferecer que é muito melhor do que esse alimento. Chama-se alimento espiritual, é a palavra de Deus. Se você se alimentar dessa palavra, como disse Jesus, nunca mais tu terá fome, porque o Senhor mesmo suprirá a tua necessidade, sem precisar você mendigar, pedir, sair de casa em casa pedindo 1 quilo de alimento. Eu sei que é uma situação que a gente vê muito na rua, é constrangedor. Eu espero que nunca nenhum de nós precisemos passar por essa situação. Eu não falei isso para humilhar aquela moça, mas justamente para abrir os olhos dela, para ela entender o quanto ela precisa de Deus. E quando temos Deus, Ele supre as nossas necessidades. Irmãos, já passei por muito momento difícil na minha vida, mas nunca passei fome, porque Deus supriu a minha necessidade. Já tive de passar 6 meses desempregado, e Deus supriu a necessidade, momento após momento, dia a dia, nada me faltou. Louvado seja o nome do Senhor, pois é assim que Deus faz, Ele cuida dos seus. Acredito que você deve ter experiências parecidas com a minha, porque assim acontece com o servo de Deus. Deus prova a nossa fé, Deus prova até onde está a nossa fé, até onde nós suportamos, para então nos abençoar. A esperança do tempo futuro é a segunda esperança que precisamos anunciar, e essa esperança é a principal, porque as pessoas estão preocupadas muitas vezes com o ter aqui nesse mundo, mas devemos lembrar que o mais importante para Deus não é ter, e sim ser. Então quem nós somos neste mundo refletirá na eternidade, e assim diz 1 Timóteo 4,10: ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, mas especialmente dos fiéis. Então aqui o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele reforça a ideia da luta, do esforço. Olha, irmão, a labuta é grande, a luta é grande, e o esforço maior ainda. Mas saiba de uma coisa: o que está sendo preparado para nós é incomparável, não podemos medir.
nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais qualquer mente humana cogitou o tamanho da grandeza daquilo que está sendo preparado para nós, a igreja do Senhor. Então essa é a esperança do futuro. É assim que nós devemos viver essa vida, aguardando a qualquer momento a volta do Senhor, nos desapegando desse mundo, perdendo todo o interesse pelas coisas deste mundo, e assim estando preparados para a vinda do Senhor. A nossa esperança está no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. A palavra todos na Bíblia, ela pode ser aplicada de duas formas: é todos sem exceção e todos sem distinção. Quando ele diz aqui que Deus é Salvador de todos os homens, sem distinção, toda raça, toda língua, toda a pessoa que crê no Senhor, Ele é o Salvador desta pessoa. Ele não faz acepção de pessoas. Então Ele é Salvador de todos os homens, sem distinção. Sem exceção não pode, porque há homens que, mesmo recebendo do Senhor essa proposta de salvação, eles recusarão essa proposta. Então não há salvação para eles, porque eles recusaram o chamado de Deus. Então, entendendo assim, ele diz que essa salvação é especialmente para os fiéis, que aí vem a ideia da sem distinção. Finalizando então, João 14, verso 1 ao verso 4, ao verso 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não for, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então a promessa futura da eternidade ao lado de Deus, essa é a esperança da igreja. A igreja deve se firmar nessa esperança. Nada vai me abalar, nada vai me separar do amor de Deus, e assim eu viverei na esperança da vida eterna. Concluindo então, avante igreja, nossa missão ainda não chegou ao fim. Precisamos avançar com a mensagem de salvação, até que o nosso Senhor venha nos buscar, para com Ele morar na glória do seu lar. 1 Pedro 4,7 diz assim, 1 Pedro 4,7: Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. O fim de todas as coisas está próximo. Lembra que eu comecei falando que estamos vivendo os dias do fim? Ele está dizendo que o fim do fim está próximo. Está próximo à vinda do Senhor. Irmãos, quanto mais nós dissermos isso e vivermos em propósito disso, verdadeiramente isso vai chegar ao fim. Que estejamos preparados para o fim. Que seja com a vinda de Cristo, ou que seja da nossa partida para encontrar com Ele nos céus. Estejamos nós preparados. Até porque não sabemos nem o dia, nem a hora que isso acontecerá. Então precisamos estar em todo o tempo prontos para o encontro com o Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus, Pai Santo, graças te damos pelo teu cuidado, favor, empenhado por nós, demonstrado como um amor supremo, sacrificial, que nesta noite, ó Pai, o Senhor nos revela por meio da tua palavra a importância da igreja assumir o seu papel com os de fora, para com aqueles que estão no mundo, mesmo pessoas que têm características tão ruins, mas ainda assim precisam ser alcançadas pelo Senhor. E é nossa responsabilidade, é o nosso papel como igreja chegar até essas pessoas, apresentar a nossa vida como testemunha viva
para que eles possam nos observar e desejar em suas vidas a vida em que estamos vivendo. Que eles possam olhar para nós e ver Cristo em nós, para que assim o mundo creia que Tu o enviaste. Pai querido, que sejamos nós luz neste mundo. Assim, ó Pai, por onde quer que passamos, possamos iluminar as pessoas através da Tua palavra e através de nossa vida. E o Teu nome seja glorificado hoje e sempre. Eu peço que a igreja continue em oração. Eu gostaria de perguntar se essa noite alguém dentre nós gostaria de confessar o seu desejo de entregar a vida a Jesus. Gostaria de receber do Senhor o direito, o privilégio, o prazer da eternidade ao lado de Deus. Se você ainda não tem essa segurança, se você ainda não tem essa esperança, levante a sua mão, eu estarei orando por você, para que Deus trabalhe na sua vida e o transforme. Alguém essa noite gostaria de receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Levante a sua mão para que eu possa orar por você. Deus Santo, Pai querido, eu peço não somente, ó Pai, por aqueles que ainda não fizeram a confissão de fé, que o Senhor trabalhe na vida deles através do Teu Espírito, que eles sejam convencidos do pecado, da justiça e do juízo, e assim passam a ter uma conversão de vida, uma transformação. Pai querido, eu também te peço pela Tua igreja, que hoje aqui se reúna, que essa palavra não volte vazia, mas que cada um que compõe essa igreja, cada membro deste corpo, possa assumir esse compromisso de realmente representar o Senhor neste mundo, assumindo o seu papel, vestindo a camisa da fé, sendo, ó Pai, uma luz, um exemplo para os que estão lá fora. Que nós possamos amar cada um deles e demonstrar esse amor através do nosso empenho, do nosso esforço na propagação do Teu Evangelho, na anunciação dessa palavra verdadeira, na revelação, ó Pai, que nos traz da eternidade ao lado do Senhor. Assim, ó Pai, vem abençoar a Tua igreja, fortalece e une este corpo, para que a cada dia possamos viver para o louvor da Tua glória. Te peço também por aqueles que estão em casa, ó Pai, assistindo através dessa live, participando conosco, que o Senhor derrame da Tua graça, do Teu favor, também nos alcance, sede com seus familiares, com o seu lar, derrame da Tua graça, do Teu favor, suprindo as necessidades, multiplicando cada dia mais e mais a sua fé. E te peço, ó Pai, que logo mais eles estejam juntamente conosco, aqui reunidos, para o louvor da Tua glória. Assim eu te agradeço por tudo e te peço, em nome do Teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todos sempre, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos nós, o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Por lutas passado, umas temíveis cruéis, mas o Senhor tem livrado delas seus servos fiéis. Força e poder nos tem dado, Ele nos tem sustentado, dando-nos sua mão vida de paz, perdão, salvação. Sim, Deus é por nós, quem nos vencerá? Dá-nos a poder real, Deus nos guardará, defender-nos-á, livrará do mal. Vamos, irmãos, cantar nosso Senhor, louvar, exaltar. Sim, Deus nos tem prometido uma vitória cabal. Não se tem Ele esquecido que na palavra real Ele nos tem protegido, tudo nos tem garantido. Graça e favor sem par, sim, todo bem-estar quer nos dar. Sim, Deus é
livrará do mal. Vamos, irmãos, cantar nosso Senhor, louvarei, exaltar.